Pilastra da Verdade. Olá pessoal, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, grato sempre. Tudo de bom. Voltei com novos argumentos, agradecendo sempre pela interação de todos vocês. Um abraço caloroso a vocês de todos os lugares do Brasil. Sabendo que é difícil esse trabalho, não é fácil, enfrentamento muito grande, mas sempre respeitando pessoas e tentando libertar pessoas também de prisões religiosas e que vivam com mais liberdade e que se cuidem mais. Ok. Olha só, assistindo os vídeos do Jason Ferrer do canal Além da Fé, que eu sempre vou estar falando sobre o Jason aqui, sobre o trabalho do Jason, mesmo porque esse canal é um calço, um reforço também do canal do Jason Ferrer, sempre falei isso aqui. Mas eu tenho que sempre estar falando para apoiar mais o trabalho dele, que não é fácil. Quando eu converso com o Jason de WhatsApp, ele diz: Antônio, que bom, cara, que você tem aí essa amizade comigo. Que bom saber que tem pessoas iguais a você que nos apoiam. Isso é muito bom, porque não é fácil fazer esse trabalho, não é fácil mesmo. Quando o Jason Ferrer faz o trabalho na rua de entrevistar pessoas, e praticamente 100% das pessoas que ele entrevista, todas essas pessoas, na sua maioria, até agora eu não vi ainda o Jason conseguir assim, por sorte, claro, entrevistar um ateu. Não. Se ele já entrevistou algum ateu, sem saber que era ateu, eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Mas todos que o Jason entrevista dizem acreditar piamente em Deus, dizem falar com Deus, ouvir Deus. Pessoas que dizem até assim: a voz de Deus é linda, o cabelo de Deus é comprido, é longo, ele é lindo, ele é maravilhoso, eu falo com ele me ouve, ele me dá a resposta que eu peço. Cara, como isso é preocupante, o que a religião fez na mente do nosso povo brasileiro, a ponto de infantilizar todas essas pessoas a viverem no mundo da imaginação, a viverem no mundo das fantasias mentais, da mesma forma que uma criança que está começando a viver. Eu não estou nem dizendo as crianças de hoje, porque as crianças de hoje que nascem agora são muito mais espertas do que essas pessoas adultas que nasceram há 40, 30, 40, 50 anos atrás, na sua maioria. Porque eu acredito que se você chegar para uma criança de hoje, que tem aí 5, 6 anos de idade e falar: você acredita que Papai Noel existe? Que ele fala com você? Que ele te dá presente? Eu acho que uma criança de 5, 6, 7 anos de agora, da nossa era, dessa tecnologia, que uma criança dessa já está pensando em computador, já está pensando em internet, jogos, para estar brincando na internet, no mundo digital. Eu acredito que eu vou colocar aí 80% dessas crianças vão dizer: não acreditamos em Papai Noel. Eu não acredito que essas crianças vão dizer que acreditam em Papai Noel. E outras fantasias lendárias que as crianças gostam. É tanto que hoje os canais infantis da internet, se você não sabe, os que fazem mais sucesso não são canais de desenho animado, se você não sabe. Não são canais de desenho animado. Se você ir lá e pesquisar na internet os canais infantis que fazem mais sucesso, são canais de entretenimento de crianças brincando de fazer comida,
brincando de arrumar a cama, brincando de arrumar isso, brincando com aqueles ursinhos, com aqueles bichinhos de pelúcia, aquela coisa toda, mas sabendo que aqueles bichinhos não são vivos, apenas um objeto de brinquedo. Você não vê muito fantasia, aquela fantasia lendária para chamar a atenção da criança. A criança assiste os desenhos animados, principalmente 5 anos, aquela coisa toda. A criança é criança. Mas a mente desse povo, do nosso povo, é tão infantilizada que a pessoa é capaz de falar com toda sinceridade que fala com uma fantasia mental e que conhece aquela fantasia mental, aquela lenda, e que já viu, e que a cor é isso, e que o sexo é aquilo, e que é bonito, e que... Cara, como foi que a religião conseguiu, porque vem de muitos anos, infantilizar o nosso povo? Gente, o povo brasileiro é infantilizado com religião, gente. Não tem cabimento. Cara, porque eu penso assim, a questão de crer em alguma coisa que você não vê, porque você vê a natureza, porque você vê as coisas, é uma coisa, deixa de lado. Crer assim, diz assim, eu acredito que há um construtor de tudo isso, que iniciou tudo isso, evoluiu e nós temos que sobreviver aqui. Eu agradeço, não sei quem é, não sei o sexo, não sei como se manifesta, eu não sou obrigado a acreditar em um livro, mas eu acredito, é diferente. E viver a vida 100%. Se você chegar para uma pessoa dessa e perguntar, você fala com Deus? Eu falo, não, não falo com Deus. Eu agradeço, se estiver me ouvindo, vai ouvir o meu agradecimento, mas eu não falo porque nunca falou comigo. Aí tudo bem. Agora, a pessoa está ali dentro de uma igreja, ou fora, em qualquer lugar, e dizer que fala com Deus, que Deus responde, e que ouve a voz de Deus, e que Deus é lindo, e que Deus é maravilhoso, e que Deus fez isso, e que Deus fez aquilo, e etc e tal. E essas pessoas são tão enganadas que elas não param para pensar em pessoas que estão há muitos anos tentando falar com Deus e não conseguem, só elas que conseguem. Pessoas precisando urgentemente, muito mais do que elas que dizem que falam com Deus. Precisando urgentemente de uma resposta, gente. E não tem. Crianças na África. Aqui no Brasil tem muitas pessoas que mesmo acreditando em lendas, que se você entrevistar vai dizer que fala com Deus, mas o tempo todo pedindo um suporte para sobreviver. Não tem uma casa para morar, saneamento, mora no local pacato, não tem condição de sobrevivência, ganha menos de R$ 500 por mês para manter uma família, cata lixo nas ruas, cata papelão, cata latinha, que eu não estou dizendo que isso é nada demais, isso é sobrevivência. Eu até parabenizo quem vive desse trabalho, que não é brincadeira, mas diz que fala com Deus e que Deus responde e que Deus faz isso e que Deus faz aquilo. Cara, por que essas pessoas não conseguem pensar como pessoas adultas? Por quê? Então, quando eu vejo o trabalho de Geiso, ele ali entrevistando essas pessoas, sem até poder se revelar quem ele é, digamos que ele chega uma pessoa daquela antes de entrevistar e dizer, eu sou ateu, e eu vim aqui lhe fazer uma pergunta. A pessoa não vai querer nem responder ao Jason Ferreira. E se o Jason Ferreira fazer aquela entrevista e Geis, no final da entrevista, dizer, olha, eu queria que você liberasse a sua imagem, porque eu vou falar sobre você no canal ateu. Eu vou falar sobre isso no meu canal é ateu. Aquela pessoa não ia aceitar Geis colocar a imagem lá no canal. E eu fico pensando, gente, será que vocês que são religiosos, que assistem aos canais ateus, eu sei que vocês assistem os canais ateus, que vocês gostam de bater na gente o tempo todo. O que tem de mensagens nos meus vídeos, que em vez em outra eu vou lá, porque são muitas mensagens, eu demoro de ler, mas sempre eu estou lendo. Um dia que eu não estou fazendo nada, eu estou lendo muitas mensagens que eu ainda não li. Cara, eu vejo tantas mensagens que não tem nenhum sentido, pessoas
totalmente embriagadas com a religião, falando coisas absurdas à minha pessoa, falando coisas absurdas aos meus amigos ateus. Será que essas pessoas não param para entender que são pessoas infantis? Que parece que está vivendo num mundo da fantasia infantil? Será que essas pessoas não pensam que se existir um Deus, alguma coisa maior por aí, não vai jamais ter comunicação com nenhum ser humano, com nada neste planeta? Será que essas pessoas não olham para o espaço e não observam quantos trilhões de galáxias que existem daqui para cima? Talvez isso ninguém sabe onde é o fim disso, porque acredito que nem fim tem. Quanto mais vai para frente, mais coisa deve ter lá para frente. Você já pensou em um Deus que construiu tudo isso? Nós somos o nosso planeta é uma miniaturazinha que não tem nenhum sentido a comparar com o tamanho do universo. Eu estou falando de planeta, imagine o tempo que nós vivemos aqui em referência aos trilhões, eu já digo isso, aos trilhões de anos desse universo. Eles falam de bilhões, 100 bilhões, aquela coisa toda, mas acredito que são trilhões de anos. O que é o tempo de um ser humano na face da Terra? O tempo de um ser humano não chega a 100 anos, gente. E será que essas pessoas não param para pensar? Será que essas pessoas não saem na rua e observam e veem que isso aqui é um vazio? A não ser os objetos, o que é material, é um grande vazio. Você pode gritar, você pode fazer o que quiser. Se você estiver no lugar deserto, você pode gritar, você pode se arranhar, você pode se sangrar, você pode fazer o que quiser. Nada vai dizer, estou aqui para te defender. E se alguma reação acontecer, é fruto da tua própria mente querendo te ajudar na tua sobrevivência. Que a mente humana engana o ser humano. A mente humana hoje é a maior inimiga do próprio ser humano, é a própria mente humana, se você não sabe. Ela pode te ajudar muito, mas também ela te prejudica demais. A gente tem que lutar contra os nossos pensamentos, porque não é fácil. Se brincar, até um ateu que já tem anos e anos e anos descobrindo evidências que a ciência traz de que esse Deus não existe, talvez por um momento de sentimento ele possa jogar tudo para o ar e dizer, a partir de agora eu acredito em Deus. Já tem isso, acontece isso. Até quando ele está em coma, que a mente dele ainda está viva ali, tentando sobreviver, fazer ele sobreviver ali, cria várias histórias, várias coisas ali, como se ele estivesse sonhando e acaba até enganando ele. Sabe por que isso? É porque, infelizmente, nem todas as pessoas têm um pensamento, uma linha de raciocínio que os ateus têm. Você pensa que para você se tornar ateu é fácil, moço? Eu começo a olhar para trás e começo a ver quem eu era na religião, como eu vivia na religião. Eu fazia muitos testes, se você não sabe, muitos testes, desafios eu fazia. Eu ainda não contei aqui no meu canal as loucuras que eu fazia para tentar ter uma comunicação com o próprio Deus. E depois a própria mente me enganava e eu dizia, não, eu tenho que entender que Deus não vai se manifestar para mim, Deus não vai falar nada para mim, porque eu sou pequeno demais, eu não sou nada, eu não tenho esse privilégio, eu não tenho esse direito. Cara, se eu não tenho esse direito, se eu não tenho esse privilégio, para que eu vou ficar adorando algo que eu não vejo, que não fala comigo? Eu já fiz tanta coisa para tentar, nos bastidores da minha vida, coisas que eu nem falo aqui, para tentar ter uma comunicação com esse Deus. Principalmente no momento que eu estava na passagem entre a religião, agnosticismo e ateísmo. Porque todo ateu que saiu da religião, que saiu de dentro da religião, a não ser aquele que nasceu e cresceu questionando e nunca acreditou em nada disso, todo ateu que sai da religião, ele passa pelo agnosticismo,
que é o agnóstico? É aquele que fica com a incerteza da existência ou da inexistência. Não, agora eu não tenho mais certeza se existe, mas também eu não posso dizer que não existe. Eu vou buscar algum efeito aí para ver se verdadeiramente ele vai falar comigo ou não. Isso já é agnosticismo. E não foi fácil, foi um período muito difícil, que eu fiz muitos testes. Foi um tempo que eu estava sozinho, cara, no local, trabalhando ali, e eu ficava sozinho na cidade, na cidade da minha família ficava mais distante, e eu comecei a buscar, eu comecei a fazer frase, escrevia a frase na parede, entendeu? Uma coisa e outra, e Deus, eu quero uma resposta, eu preciso saber se o Senhor está me ouvindo, eu preciso saber se é verdade tudo isso, se eu não fui enganado, se a minha família não foi enganada. Eu vi o que aconteceu com a minha mãe, vi o que aconteceu com outras pessoas da igreja. Meu pai na época ainda estava vivo ainda, fazendo tanto sacrifício, aquela coisa toda, e eu ali, sem saber o que é que eu faço. Eu preciso ter uma comunicação com esse ser, eu preciso que ele comunique comigo. Nada. Às vezes eu chorava. Às vezes eu chorava porque as emoções vêm à tona. São elas que enganam as pessoas. As emoções é do ser humano, não tem nada de Deus. Eu bati o joelho no chão, bati a cara no chão, ficava com o rosto no chão ali, parecendo aquele pessoal lá dos muçulmanos lá que adoram os deuses ali, com a cara no chão assim o tempo todo, e eu ficava fazendo isso, e ali eu gritava: oi Deus, me ajuda Deus, oi Deus, fala comigo Deus, eu preciso ouvir a tua voz Deus, eu não quero apenas sentir não, Senhor, assim mentalmente não, eu quero ver alguma coisa, eu quero... Não foi fácil, foi um processo muito difícil. Isso quando eu estava na passagem entre a religião, agnosticismo para chegar ao bateísmo. Eu vim ter uma paz mental quando eu disse: pronto, eu tenho que entender que não existe nada disso, até que se manifeste para mim. Até que se manifeste para mim, até que prove alguma coisa para mim, eu não tenho nenhum dever de ficar me martirizando. Já que não quer aparecer para mim, porque uma das duas coisas, ou eu não tenho valor nenhum, ou não existe. E eu fiquei com a hipótese de não existir. É muito mais fácil. E me tornei ateu, comecei, vai eu, botei meu canal, e hoje eu sou uma pessoa 100% livre mentalmente. Se existe mesmo, se quiser, se eu tenho esse valor como qualquer outro religioso para ele, ou seja, se eu sou um filho que realmente ele tem interesse da minha alma, que se manifeste alguma coisa para mim. Porque no tempo que eu mais busquei, eu não achei. E assim como eu, todas essas pessoas aí que dão entrevista ao Jason Ferrer, essas pessoas estão falando o que tem na mente, nada disso. Porque elas não são melhores do que eu, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, e de Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Como? São pessoas convencidas pela própria mente, enganando elas. E isso não entra na mente dessas pessoas. Não entra na mente dessas pessoas, não. Eu peço a Deus, Deus me dá a resposta de quê, cara? Ah, Deus fala comigo, fala como, cara? Eu vejo o esforço do Jason Ferrer para acolher esse material, essa matéria ali, mas o que Jason pensa naquele momento que ele está fazendo essa entrevista, o mesmo que eu penso quando assisto os vídeos do Jason. Com certeza Jesus pensa, por que esse povo é tão atrofiado? E Jesus começa a fazer umas perguntas, aquelas perguntas sem se identificar como ateu, mas tentando arrancar deles, entendeu? Pelo menos uma inteligência de entender que Jesus está querendo uma resposta que eles não conseguem dar. E eles conseguem mascarar e conseguem falar, colocar desculpa, não, porque eu falo com Deus. E Jesus, como você fala com Deus? Como é a voz de Deus? Deus é como? Como é a aparência de Deus? Qual é o sexo de Deus? E mesmo assim esse povo não se toca, cara. Você pode entrevistar todos eles aqui do Brasil. Todos, todos, todos. É menos de 1% que vai dizer, ó, deixei de acreditar.
Os que deixaram de acreditar já estão na internet, já estão aí conhecendo os nossos canais. E são muitas pessoas. Não pensa você que tem poucos ateus no Brasil, agnósticos e ateus no Brasil. Não, são muitos. Muitos. Porque eu sou, o meu canal, um canal pequeno, tem 4.500 inscritos. Não são pessoas religiosas que se inscreveram no meu canal. Pode ter uns 100 ou 200 ou 300 de pessoas até que quiseram me dar uma força, mas que nem assistem meus vídeos, tudo bem. Mas eu tiro aí 100, 100 e pouco, 200 para cá. Mas eu vou colocar aí 4.300 pessoas, são pessoas ateias. O Geiso tem 40, quase 40 mil. O Antônio Miranda, 40 e tantos mil pessoas que se inscreveram, inscritos do canal. E outros canais ateus, como o canal do meu amigo, do Demolidor de Mitos, que é o Newton César, 100 e tantos mil. O canal tem canais aí de ateus aí de quase 1 milhão de pessoas. E agora? Então não tem como, tem muitas pessoas, mas mesmo assim representa muito pouco. Mas nós estamos fazendo esse trabalho vai à frente. Se você nos ajudar, você precisa nos ajudar, você que já acordou, que já abriu a mente, precisa nos ajudar. Pelo menos eu que no meu canal não peço dinheiro, mas eu peço que você sempre esteja interagindo, uma mensagem que você coloca é muito importante, um like que você dá é muito importante. Se você quiser conversar comigo de WhatsApp, vai conversar comigo de WhatsApp. Não é fácil esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho muito difícil e não sabemos até quando nós vamos conseguir fazer esse trabalho. Não sabemos até quando, porque não conhecemos as intenções dessas pessoas. Não conhecemos. O que nós queremos é que o ser humano viva em liberdade total, para que possa, sim, usufruir desse mínimo, desse pingo de vida que tem aqui nesta terra. Um abraço a todos vocês. Foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.